Gênesis 11, de 1 a 9. Está escrito: ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, digo nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor diz: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde e desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Até aqui. 2024 é o ano de... legal, agora senti firmeza. É um ano de novas conquistas. E nós estamos na guerra da conquista da nossa família. É uma guerra, percebe? É uma guerra que não é uma coisa simples. E aqui nós vemos, irmãos, retratada a vontade de Deus em relação ao homem. O que Deus planejou para o homem. O que Deus quis para mim e para você. Deus quer nos levar a conhecer o Deus verdadeiro. E conhecer o Deus verdadeiro tem que conhecer Jesus, porque foi Jesus que Ele enviou para ser o modelo para mim e para você. A referência para conhecer e ser como Deus chama-se Jesus. Ele é esse modelo. Foi Ele que nos levou a glorificar a Deus. Foi Ele que nos ensinou sobre o reino de Deus. Foi Ele que nos ensinou a fazer tudo aquilo que Deus quer que a gente faça. Só que assim, Ele ensinou, mas nós fazemos? Ele mostrou, mas nós não executamos. Ele foi a essa referência para manter cada um de nós guardados no seu nome, protegidos por esse nome, e deu-nos essa aval para usar esse nome para realizar obras até maiores. E Ele disse: tudo que eu quero é que vocês sejam como nós, sejam um. Todos vocês estão sendo ensinados, né, como se Jesus falasse, claro, estou parafraseando aqui, para que vocês sejam como nós. Nós quem? Pai, Filho e Espírito Santo. Nós somos um, então vamos ser um também. Vamos caminhar na unidade, vamos fazer as coisas juntas. E sermos um com Deus, irmãos, não é sermos um do nosso jeito. Já tem o jeito de ser. Já tem um modelo, já tem a referência. Então, a nossa comunidade, o nosso meio, onde nós estamos inseridos, nós não temos que inventar outra forma, porque o mundo hoje jaz no maligno. Ele tem outro modelo, ele tem outra referência. E se tem outro modelo e referência, nós não podemos fazer essa troca. O Senhor não nos deu essa prerrogativa de escolha. Não, eu não quero implantar esse reino, eu vou fazer esse aqui. Ok, Ele deu lá no Éden, mas a escolha foi feita pelo Adão e pela Eva. Mas Jesus veio e trouxe a referência. Hoje você pode fazer essa escolha: eu vou seguir a referência, que é Jesus, ou eu vou seguir o modelo errado de Adão. A grande maioria escolhe o outro modelo, o modelo de Adão. O que fica claro no ensino de Jesus? Ele diz: eu neles e tu em mim. Para que haja unidade, Ele tem que estar em mim e nós nele, né? Eu nele e eles em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. O que vai nos aperfeiçoar? Diga: unidade.
Quando tivermos unidade, o mundo vai conhecer que o Senhor nos enviou, que o Senhor nos amou, como também a Jesus. A grande pegada aqui, irmãos, é o individualismo. O mundo que nós vivemos está num ego tão exaltado que cada um quer viver o seu próprio mundo. Cada um quer exaltar o seu próprio eu. Como que vamos viver uma unidade quando temos tantas unidades individuais? O Senhor quer cancelar tudo isso, vamos pôr tudo num bolo só, vamos ser um. Vamos ser uma família, vamos ser um povo, vamos ter uma língua, vamos fazer tudo juntos. Juntos somos mais fortes. Nós já conhecemos isso. E ele diz, as pessoas só vão conhecer vocês quando vocês forem iguais a nós. Eles só vão saber quem vocês são de fato, se são homens e mulheres de Deus, se forem um conosco também. Se não for, não vão saber que eu os enviei, porque vocês estarão fazendo uma obra diferente da que eu fiz, um discurso diferente do meu, as coisas não vão acontecer como do meu jeito, e a gente já percebe isso claramente no nosso dia a dia. E aqui nós vemos, irmãos, quando ele chegou para Natanael e disse assim, Filipe, quando ele disse, Senhor, mostra-nos o Pai. Ele disse, Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Esse povo precisa olhar para mim, para você e ver o Pai. Ver que nós somos um. Teu filho tem que olhar para você e dizer, nós somos um, Pai. A tua mulher tem que olhar para ti e dizer, somos um, amor. O teu marido da mesma forma. Na família temos que ser um também. Ah, mas é muito difícil. Mas é possível, irmãos. Se nós nos aproximarmos de Cristo, se o marido se aproxima de Cristo, se a mulher se aproxima de Cristo, se o filho se aproxima de Cristo, a filha se aproxima, vamos ser um ou não vamos? Vamos todo mundo fazer a mesma coisa, girando em torno de Jesus, claro. E aqui ele nos dá uma missão, irmãos. A minha missão e a sua, sermos um como o Pai, como Cristo. A nossa maior missão nesse mundo de pregar o Evangelho é mostrar que nós estamos fechados com Jesus e não tem brecha para outro. Não tem brecha para o eu, não tem brecha para o cão, não tem brecha para o pecado, não tem brecha para ninguém. É eu e o Pai fechados aqui num só propósito, num só foco, numa só linguagem. Só que ele veio, mostra para nós, reflete o Pai através dele e nós não fazemos o dever de casa. Simples assim. Nós não temos prazer de estar com Ele. Nós não temos prazer na sua lei, como diz o Salmo 1:2. Antes o meu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Isso não acontece. E essa é a razão por que não conseguimos a unidade. Porque se nós não conseguimos ter comunhão com Deus, como vamos gerar a unidade? Se nós não conseguimos estar sozinhos com Deus, nós não vamos conseguir refleti-lo para Ele. Estar na multidão cantando é fácil. Estar aqui sentado ouvindo é fácil. Fique sozinho com Ele. Quanto tempo você fica sozinho com Ele? Começa e desanima, já deita. Já começa e pensa em outra coisa, se levanta e vai fazer outra coisa. Começa até lendo, depois já termina cantando e já dispersa para outra coisa. O tempo que você tem com Deus é o teu termômetro. Eu estou longe de chegar à unidade com Ele, porque eu não tenho prazer de estar com Ele. Não, eu gosto de Deus, apóstolo. Eu gosto de ficar com Ele. Mano, quando a gente gosta de alguém, a gente fica perto. Se não gosta, a gente... Não é assim? Nós somos assim. Então, pode parecer que é muito, irmãos, mas o Senhor quer transformar a mente do homem. Transformar o coração do homem. Transformar todo o nosso ser para que a gente chegue nesse ponto de afunilar na unidade. Nós não vamos ter uma família unida se nós não formos unidos a Deus, porque os interesses são diferentes. Cada um vai buscar seu próprio interesse, seja financeiro, seja profissional, seja individual, seja de prazer, seja qual for, cada um vai buscar seu próprio interesse. Onde está a unidade nisso? Não, porque você só quer cuidar do carro, e você só quer cuidar do corpo, e você só quer cuidar da academia, você só quer cuidar... Cada um está buscando o seu interesse, pela sua faixa etária, pelo seu gênero. Então, a unidade não chega. Porque se cada um tem uma atividade, pode-se chegar sim no consenso. Por que não?
né, nos interesses. E nós nunca vamos ver a necessidade de chegarmos nesse interesse se a nossa velha natureza não for alterada. Por isso, irmãos, que nós vemos aqui o que acontece na maioria dos casos, na maioria das famílias. Nós temos naturezas diferentes, vontades diferentes, caminhos diferentes, destinos diferentes e ações diferentes. Como vamos unir isso tudo? São muitas diferenças. As diferenças são tão grandes, irmãos, e nós queremos ser abençoados por Deus com muitos interesses fora daquele que é chegar ao ponto principal de nos unir, nos aliar, aprender e executar aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Nós queremos ser abençoados, amém, guardados, protegidos, usados por Deus, ou usados até, isso é fantástico, mas se não andarmos com Jesus, isso é impossível, não vamos conseguir. Por isso que João 10, 29, Jesus disse assim: aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. O que era possível para Jesus é entender que o que ele recebia de Deus não tinha nada nesse mundo que se igualasse, nada para comparar com o que ele estava entregando. Enquanto nós não vivermos essa fase, irmãos, de tudo que nós recebemos dele é muito melhor do que tudo que esse mundo pode nos dar, nós nunca vamos abandonar esse mundo pelo Senhor Jesus. Vamos estar aqui, é bom, mas aqui também é. Aqui é legal, mas aqui é maravilhoso. Está aqui, está sendo prazeroso. Aqui é nem tanto às vezes. E se nós estivermos nessa balança, nunca vamos experimentar esse gozo do céu como Ele quer nos dar. Por isso que Ele mostra para mim e para você qual é a importância de andar em unidade. A importância de essa unidade ser com Ele. Eu e o Pai somos um. Ele enfatizou muito isso. Se eu e o Pai somos um, irmãos, nós só podemos viver essa unidade se nós descobrirmos qual é o valor do meu Pai. Qual é o valor do Pai que eu tenho? E Jesus disse nesse texto, Ele é maior que tudo. Aleluias. Quando você começa a viver isso e entender que Ele é maior do que tudo, é incomparável, é o teu herói. Ele está acima, no controle de todas as coisas. Por isso que ele disse aos discípulos no versículo 25, as obras que eu faço em nome do meu Pai testificam a meu respeito. Então, eu não preciso do aplauso, eu não preciso do reconhecimento, porque eu preciso que Ele se agrade do que eu estou fazendo. Essa necessidade de ser validado, ele exalta muito o ego, ele rouba de você a sua essência de ser um com Deus, porque você começa a ser um competidor de Deus. Você está lá, eu sou bom, cara, eu sei fazer, olha aqui como aconteceu. Você começa a roubar uma glória que não é nossa, diga misericórdia. Tudo que nós fazemos hoje, irmãos, deixa eu lhe perguntar, testifica seu Pai? Estou falando do seu pai terreno, não. O pai que nós servimos, tudo que nós fazemos, dão testemunho de Deus. As pessoas reconhecem Deus na sua história de vida? Não, nem tudo. Ok, então vamos avaliar. Minhas palavras, as minhas ações, os meus caminhos, eles me aproximam ou eles me afastam de Deus? Eles estão me levando mais para perto ou eles estão me tirando de Deus? As nossas escolhas muitas vezes estão nos tirando mais do que nos aproximando do nosso Deus. Por isso que Ele nos deu essa missão. Vamos revisar. A missão é ser um com Deus. Eu não tenho como fazer discípulos para Ele se eu não estiver com Ele. Eu não tenho como fazer o ID ou cumprir o ID de Jesus se eu estou procurando o meu próprio prazer e meu próprio interesse. Enquanto eu não for uma com Deus, essa missão está frustrada. Então, nossa primeira missão aqui, irmãos, é sermos um com Deus. Ele deu a missão, ok, mas nós fracassamos. E eu quero falar de 3 fracassos, pelo menos, da nossa missão. O primeiro fracasso com a missão que Ele nos deu,
Ele vai e coloca o homem lá no jardim. Ele delega domínio sobre todas as coisas na vida dele. Era um lugar fantástico, era um lugar maravilhoso. Ele não precisava trabalhar, não precisava plantar, não precisava colher, estava de boa. A vida do casal era maravilhosa, só que a primeira oportunidade que ele tinha de mostrar quem era o seu pai, a primeira oportunidade que teve para ele mostrar que ele obedecia, que ele vivia em função desse pai, que ele estava certo de tudo que ele era na vida deles, que Deus era na vida deles, o que ele fez? O negou. Os comandos foram contrariados e ele fez tudo errado. Ok? Esse foi o primeiro fracasso. O segundo fracasso do homem foi aonde? Quando ele foi expulso do jardim, Deus deu outra oportunidade. Gênesis 6, 1. Os homens se multiplicaram na terra, e por se multiplicar na terra, multiplicou também a iniquidade. E ali, vendo os filhos de Deus, que os filhos dos homens, as filhas dos homens, elas eram formosas, as mulheres eram bonitas, as mulheres eram atraentes, começou a sedução, a carnalidade ali, e eles começaram a pegar as que mais lhe agradavam. A carnalidade entrou, irmãos. E quando entra a carnalidade, Deus começa a agir. Ele já agiu ali, reduziu o tempo de vida. Eles viviam muitos anos, 600, 700 anos. Começou, vamos restringir a tua idade aqui, porque o pecado ele acaba com todo mundo mesmo. 120 anos está bom. Já restringiu a idade do povo. Depois disso, ele vendo a maldade que havia se multiplicado, Deus precisou entrar em ação, e os irmãos sabem o que foi que aconteceu, né? Deus tomou decisões. Veio o fracasso na vida também de Noé, né? A decisão que ele tomou foi o dilúvio, os irmãos conhecem a história. E veio o terceiro fracasso do homem. Acabou o dilúvio, pode descer, Noé, está de boa terra, vamos começar o mundo de novo. Irmãos, oportunidade de começar do zero. Zerou a história de Noé, zerou a história da humanidade, zerou tudo, vamos começar de novo. Deus sempre dá oportunidade para a gente recomeçar. Mas a gente insiste em repetir os mesmos erros. Diga misericórdia. E essa oportunidade chegou, irmãos, e não foi aproveitada. O que eles fizeram com essa nova oportunidade que foi dada a eles? Eles não quiseram voltar à missão que Deus deu. Qual foi a missão? Ora, sermos um. E nesse texto de Gênesis 11, 1, ele diz claramente, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma maneira de falar. Está tudo certo, então. Está tudo como no princípio. Uma linguagem, uma forma de falar, um único Deus. Vamos fazer o dever de casa? Vamos. Só que não. Noé decidiu não fazer o dever de casa. O lugar que eles escolheram para habitar era numa planície, diz o texto. E no verso 3 diz que eles desceram, olha aí na sua Bíblia, confiram, e disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos e queimemo-los bens. Os tijolos serviram de pedra e o betume de argamassa. 4, vinde, edifiquemos para nós, homens, e não para Deus, uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, não de Deus, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Até as edificações que eles estavam querendo fazer eram para gozo próprio. Começou a tirar Deus de tempo completamente da sua história de vida, irmãos. Eles antes, o que eles edificavam? As suas tendas, as suas casas. O investimento era 100% na família. Formavam as vilas, as comunidades. Naquele lugar ali, as famílias estavam sendo edificadas, porque a palavra era reproduzida, pais para filhos. Todos viviam uma vida comum do lar.
Só que agora entra no novo momento. Vamos fazer tijolos, vamos fazer coisas mais ousadas. Saiu da esfera familiar para entrar no empreendedorismo aqui. Vamos construir algo para nós. Algo que o nosso nome apareça, para que nós sejamos reconhecidos aqui, algo para nós. Nós aqui, irmãos, tira Deus de tempo completamente. E todo empreendimento que você tira Deus, já está fadado ao fracasso. Nunca faça nada deixando Deus de fora daquilo que você pensa fazer. A disciplina, a obediência, o temor de Deus, Deus usando e fazendo acontecer através de nós, tudo flui diferente. Seja qual for o empreendimento, se ele estiver dentro, já tem sucesso. Mas se não tem, esqueça. Muitas cidades, muitas torres, muitos negócios estão sendo levantados nos nossos dias. Deixa eu lhe dizer, não se iluda com a igreja cheia de pessoas vazias de Deus. Eu não me iludo. Eu zelo para que você receba o melhor para você ser cheio de Deus. Mas eu não posso fazer isso por você. Porque quando nós estamos vazios de Deus, irmãos, o nosso intento é esse aqui. Construir para nós, edificar para que o nosso nome seja glorificado. O nosso nome seja visto. O sucesso do ministério de Jesus, claro, foi trazer o reino de Deus para cá, mas foi deixar sucessores. O sucesso do ministério Afife Arão e Deise Costa não é o nosso nome, é se eu deixar você aqui melhor do que eu. Líderes de sucesso que segure a peteca e não afrouxe. Esse é o sucesso, formadores de líderes que vão fazer esse negócio ir à frente e não parar, porque é o nome dele que é honrado. Tem que ser focado nisso. Se somos um, todos nós precisamos trabalhar com esse foco de que o nome do Senhor seja glorificado. Aí está a unidade da igreja. Não mais um nome pessoal, o nome de uma pessoa. Por isso que o comando de Jesus nunca foi construir igrejas, nunca foi construir torres. O comando de Jesus foi para que a gente seja um. Assim nós chegamos no céu. As torres que nós construímos não chegam no céu. Essas torres que eles colocaram aqui, irmãos, eles disseram, cujo topo chegue até os céus. Olha a pretensão desse povo, que estava tendo uma nova chance, estava tendo uma nova oportunidade de vida, e nada foi feito. O que Deus precisou fazer, irmãos? Espalhar. Quando na realidade Ele queria que o que se espalhasse fosse o evangelho por toda a criatura. A proposta de Deus não é nos separar. A proposta é levar esse evangelho a toda criatura, mas sem mudar a essência. Somos um. Seja aqui, seja lá no Sobral, seja lá no Taracá, seja lá no Bujari, seja em Campinas, aonde for, continuamos uma linguagem, um só Deus, um só Senhor, um Salvador. Eu e o Pai somos um em qualquer parte. O evangelho é o mesmo livro. Mas ao invés disso, preferiram ser espalhados como um povo totalmente dividido, com linguagens diferentes. E aqui está o nosso maior problema. As linguagens não batem mais, cada um tem a sua língua. Cada um não consegue mais comunicar com o outro. E isso acontece dentro de casa. Como se estivéssemos com línguas diferentes. Um fala inglês, o outro francês, o outro árabe, o outro japonês. As linguagens não se chegam mais, não se entendem mais, parece que são inimigos, são línguas diferentes, estão esparramadas dentro das próprias casas e dentro da cidade, e dentro dos municípios, dentro do contexto do mundo. E nós precisamos estar atentos, irmãos, porque Jesus disse assim, ficai em Jerusalém, lá é o segredo. Fique firme naquele lugar. Naquele lugar eu vou encher vocês do meu Espírito. E quando Ele enche do Espírito, Ele uniformiza a linguagem. Não tem outra linguagem. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Se você está cheio do Espírito, você vai derramar a vida de Deus.
Agora, por que não derrama? Porque está seco, vasilha vazia. Como eu disse aqui, a fala da Daiane, o problema não é vasilha, não é azeite, é vasilha. Deus tem muito azeite para derramar, mas onde estão as vasilhas? Precisamos, irmãos, chegar aqui nesse ponto, onde Ele vai nos encher do Espírito Santo, para aprendermos a linguagem do reino outra vez, viver a revelação que Ele vai trazer dessa linguagem, para a gente ser esse canal poderoso de Deus, aonde andarmos. Atos 2:1 diz que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. Os que obedeceram, foram para lá, vamos ficar junto aqui. Jesus disse que vai acontecer alguma coisa, então vamos ficar junto aqui. Às vezes é isso que falta, ficar junto. Chama a família, vamos ficar junto aqui. Eu, você e nossos filhos, vamos ficar junto aqui. Deus vai abençoar a nossa casa. Vamos buscar Deus junto. Vamos orar, nós não podemos estar divididos dentro de casa. Nós não estamos no ringue brigando aqui não, vamos nos amar. Vamos viver esse reino aqui. Chama, pai, a família, você é o sacerdote. Vamos estar junto. Vamos quebrar esses laços aqui dentro da nossa casa. Vamos fazer algo acontecer aqui. Vamos fazer aqui o nosso Pentecoste. Vamos fazer esse fogo descer aqui dentro. Irmão, se cada casa fizer isso, olha que coisa que vai acontecer nessa igreja. Presta atenção o que vai acontecer na sua vida. A sua casa, fogo puro. A unidade, todo mundo chegando ao mesmo ponto. Naquele que soluciona todas as coisas, Jesus Cristo. A divergência acaba. O bate-boca acaba, a agressividade acaba, porque o Senhor nos ensina o amor, a essência do amor, o equilíbrio, o domínio próprio nas horas que precisa do controle. Tem hora que a gente quebra o controle, sim, e precisa dessa inteligência emocional para ter esse domínio próprio. Jesus foi um cara tremendo nesse negócio. Quantas provocações e ele não cedeu. Ele não foi para cima, ele não ficou lá batendo boca. É terrível, irmãos, quando a gente perde o senso do equilíbrio. E nós somos provados naquilo que nós pregamos. Mas precisamos ter essa inteligência emocional para ter domínio próprio. Ter o controle de Deus. É fácil? Não é não. Mas é possível. É possível. Por isso que quando eles ficaram ali em Pentecoste, irmãos, veio aquele mover extraordinário. Pedro se levanta, traz aquela palavra para eles, e todos foram cheios do Espírito Santo. E mesmo cheio do Espírito Santo, não saiu cada um fazendo o que eles queriam. A pergunta foi, verso 37, o que faremos? A submissão, a orientação, o direcionamento. Deus sempre levanta líder para isso, irmãos. Eu sou cheio do Espírito, vou fazer o que eu quero. Não. Tem comandos na palavra de Deus e nós precisamos seguir esses comandos. Pedro se levanta no verso 38 e diz, arrependei-vos. É a primeira coisa que precisa. Arrepender de quê? Dos seus pecados, do seu egoísmo, do seu eu, da sua vontade própria. Renuncia, dá passos atrás, para que Deus possa te colocar mais na frente. Nós queremos dar na frente sem estar dando passos para trás, irmãos, de qualquer jeito, não vai. Deus não trabalha assim. Há uma promessa, sim, para nós e nossos filhos, sim, mas começa onde? Em nós. Arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Ele não vai derramar o dom, ele não vai derramar a unção, ele não vai derramar a graça do jeito que está, não. Tem que gerar arrependimento. Senhor, me perdoe por querer ser Deus, por querer fazer o teu papel, por querer agir do meu jeito, por isso, por aquilo outro, cada um do seu quadrado. E aí aqueles que realmente se abriram, foram batizados e foram cheios do Espírito Santo. Aí você me pergunta, o que aconteceu depois disso? Eles ficaram do mesmo jeito? Praticaram os mesmos pecados de antes? Não, agora a conversa mudou. A missão fracassou 3 vezes lá atrás, mas agora o Espírito Santo habitando em nós, tudo muda.
Quando o Espírito está dentro de nós, lá atrás não tinha, irmãos, eram manifestações nos profetas, mas agora o Espírito veio para dentro de nós. Qual é a nossa desculpa hoje? Ele está aqui dentro, ele está aí dentro. Qual é a tua desculpa hoje? Se ele está aqui dentro, ele fala, ele se move, ele age, mas ele não faz nada disso comigo. O que está acontecendo? Falta cumprir o versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Isso é o quê? O ensino. E na comunhão, unidade, no partir do pão e orações, compartilhamento, entrega. Falta essa outra parte do evangelho. E não achar que já estão autossuficientes, que podem fazer tudo sozinho. Não, irmãos, não. A rotina mudou, a companhia mudou. Agora nós temos outras atividades que mudaram também. Porque ele disse claramente para Nicodemos: se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Esse arrependimento nos leva a nascer de novo, a começar de novo, a fazer o novo e a viver o novo de Deus. Diga: eu recebo isso na minha vida. E quando você recebe, qual é o resultado? Gerou temor em todos que estavam naquele lugar. Apareceram sinais, prodígios, maravilhas começaram a ser vistas pela mão dos apóstolos. O que eles estavam vendo só na mão de Jesus, agora ele distribuiu para todos nós. Todos podem ser cheios do Espírito, todos podem manifestar os sinais de Deus, todos podem derramar essa vida de Deus na vida de outras pessoas. Para quê? Para cumprir a missão de fazer discípulos em todas as nações, a começar da nação família. Nós estamos fracassando dentro de casa e nem queremos ir para lá para fora. Ah, minha vida é toda errada. Então arruma. A minha casa, como é que está? Arruma. Olha, meu casamento, arruma. Mas como? Não é assim não. É assim, irmãos, arrependei-vos. Peça perdão e restaura a vida e vai em frente. Por que vai ficar aqui se agredindo? Vai ficar aqui se matando dentro de casa? Presta atenção, Isaías 14, de 11 a 15. Ele diz que Lúcifer foi lançado sobre a terra. E quando esse indivíduo veio para cá, irmãos, foi para atazanar a nossa história de vida. Mas antes de se preocupar com ele que veio para a terra, Deus não deu menor moral para ele. Ele enviou o seu Espírito Santo para habitar dentro de você. Hoje ele não está tendo quase trabalho nenhum com os crentes, porque está fazendo o jogo dele. Mas quando um crente se posiciona, que ora, que busca Deus, pastor Elismael convoca uma reunião extraordinária no inferno. Ei, bora reunir aqui rapidão, porque aquele ali passava o dia no TikTok, passava o dia lá nas redes sociais, agora resolveu buscar Deus. Vamos lá tirar aquele menino de lá. Aí o inferno se levanta, o diabo está contra mim. Não, você que está dando vacilo, velho. Levanta, vai buscar Deus. Vai buscar o Senhor. Arrependimento, irmão, o diabo não se preocupa com quem não lhe incomoda, mas com quem busca Deus, ele se levanta sim, fica tranquilo, está tudo certo. Você tem o Espírito Santo de Deus para pelejar a sua casa, por você. O que eu preciso? Seja um com Deus. Ele é teu maior parceiro nessa guerra. Não tem ninguém que possa vencer Deus nessa batalha. A decisão é nossa.